Bom, vamos lá. Na aula passada, a gente terminou, né, ou parou a nossa discussão, né, justamente falando sobre os modelos Hans, né, que eram baseados nas médias de Reynolds, né? Bom, no começo da aula a gente dividiu, né, esses três tipos de modelo, né, que era o DNS, o LES e o RANS, né, onde DNS era a solução direta das equações, né? Mas aí a gente fazendo uma continha, a gente vê que DNS era impossível, pelo menos com o poder computacional que existe hoje, da gente, de fato, utilizar DNS para aplicações práticas. E aí a gente foi para esse grupo de RANs, ou RANs, né, que é Reynolds Averaged Navier-Stokes, né, que é justamente a modelagem baseada nas médias de Reynolds. E aí a gente, na aula passada, né, a gente ficou aqui discutindo justamente a ideia do procedimento e, como um todo, né, para todos as variáveis que a gente possa escrever uma equação de conservação, a gente fazer as médias de Reynolds, na verdade, quer dizer que a gente estaria, de fato, criando aqui, né, vamos dizer assim, aparecendo um termo adicional nas nossas equações, né? A gente a ideia do procedimento como um todo é reescrever, né, as velocidades como sendo uma média mais uma flutuação e qualquer outra variável, né, que a gente tiver como variável de interesse na nossa equação de conservação, a gente fazia a mesma coisa. A gente fazia isso e depois tomava uma média no tempo, né? Ou uma média ensemble, no caso dos escoamentos permanentes. Desculpa, transientes. Mas, de fato, sempre que a gente faz essa equação, a gente vai aparecer, essa transformação, né, as médias de Reynolds, vai aparecer esse termo adicional aqui. E esse carinha especificamente aqui, né, que a gente chamou ele de fluxo turbulento, né? Aí ele tem essa cara, né, de sempre o linha, filinha, né, e o φ é qualquer variável genérica, mas a gente não podia esquecer que especificamente para as equações de conservação de quantidade de movimento, né, a gente tinha alguma coisa escrita que ficaria com essa cara aqui, né, onde, né, aqui estaria o nosso, né, o linha, filinha, médio, né, que está aqui. A gente não pode esquecer que são três componentes de velocidade. Então, na prática, né, em termos práticos, eu teria U1, U1, U2, U2, U3, U3. Aqui, U1, U2, U1, U3. Aqui, U1, U2. Aqui, opa, peraí. Tá certo. E aqui o 2, o 3. E por último, né, aqui o 1, o 3, aqui o 2, o 3. Né? Então, aqui no caso das equações de conservação de quantidade de movimento, que eram as equações de Navier-Stokes, o que aparecem aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos adicionais, não é isso? 9 termos, só que eu sei que como essa matriz aqui, esse tensor, ele é simétrico, né? Eu sei que, na verdade, eu não tenho 9 incógnitas, né? Eu vou ter 6 incógnitas, que seria justamente, né, esses carinhas aqui, né? Os meus termos que a gente chama ele de quê? Aqui, esses carinhas aqui, que a gente chama ele das tensões de Reynolds, né? Então, esse cara aqui, essa matriz, é o tensor das tensões de Reynolds. E cada um desses componentes, né, ele vai ser, então, as tensões de Reynolds nas suas direções específicas. Na verdade, a gente chama isso muitas vezes de tensor de Reynolds ou de tensor das tensões turbulentas, tá? E essas tensões turbulentas, desculpa, eu escrevi aqui, mas ó, eu esqueci de botar o linhazinho aqui, né? Todos eles eu teria a minha linhazinha aqui, porque são o quê? São flutuações de velocidade. Então, tem 9 caras... Ô, professor. Oi, fala. Eu acho que apareceu o 1, o 2 duas vezes. Aonde apareceu... Na linha 2 e na linha 1 tá repetido. Na linha 1, 1, 1. Aqui 1, 2 e 1, 3. Aqui 1, 2... 2, 2... Ah, sim, aqui tá certo. Na verdade, é 2, 1, né? Esse cara aqui, né? É assim, peraí. Deixa eu tentar consertar aqui o meu... Botar certinho. Que eu fiz errado esse cara aqui.
Aí, como é que eu apago? Só um minutinho. Esse cara aqui. Outra coisa que está faltando aqui, que eu notei só agora, é acender a luz. Nossa, melhorou muito. Vamos lá. Aqui, na verdade, é o 2, o 1. E aqui vai ser... Não, estava certo. É só que era aqui. Tá certo. Não, esse aqui está certo e esse aqui estava errado. Então, vamos lá. Aqui vai ser o 2 e esse aqui vai ser o 2, o 3... É isso aí mesmo. Então, esse cara aqui... Vamos lá. Pronto. Então, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 1, 1. Pronto. Agora tá certo? Agora tá. Né? Eu acho que... na verdade, os dois são a mesma coisa, né? Se você tem o 3, o 1, ele é exatamente igual a o 1, o 3. Né? Então, esses caras aí seriam os fluxos turbulentos, que é justamente aquilo que a gente está querendo modelar, né? A gente tem, então, no caso das equações de Navier-Stokes, no caso das equações de conservação de movimento, nós vamos ter 4 equações, que seria conservação de quantidade de movimento na direção X, conservação de quantidade de movimento na direção Y, conservação de quantidade de movimento na direção Z, e a equação da conservação de massa, né? Que a gente usa para calcular as nossas 4 incógnitas, que são pressão e velocidade. Só que agora apareceram, na verdade, quando eu fiz as médias de Reynolds, aparecem agora 6 incógnitas, né? Que é o grande problema para tentar resolver as equações. E aí, eu preciso de algum... Seis incógnitas, né? Professor, você deu uma travada aí quando você falou eu preciso de algum. Ah, sim, tá, tudo bem. Então, na aula passada, a gente chega, né, a deduzir, né, aquela expressão, como é que fica a equação de Navier, né, na forma turbulenta, depois de fazermos as médias de Reynolds, e aí vão aparecer aquelas incógnitas que são justamente os tensores turbulentos, as tensões turbulentas, né? No caso, o tensor de Reynolds. E se a gente estiver resolvendo qualquer outra equação de conservação de massa ou de energia, também vai ter o fluxo turbulento ali para ser mapeado. Bom, o problema aqui é que nós vamos ter, então, mais equações, mais incógnitas do que equações, né? Porque como a gente tem um número adicional, no caso de Navier-Stokes, né, um número adicional de 6 incógnitas para ser conhecidas, a gente precisa, então, conseguir mapear ou modelar essas variáveis, que seriam os tensores turbulentos. Tem 2 abordagens principais que a gente pode utilizar aqui, que eu cheguei a tocar nesse assunto para vocês na última aula, que são os modelos baseados em viscosidade turbulenta e os modelos baseados nas tensões de Reynolds. Né? Todos 2 são o quê? Representações matemáticas dos nossos fluxos turbulentos. Né? Então, todos 2 eu vou tentar, né? Imagina que a forma genérica do fluxo turbulento é esse aqui, um fluxo turbulento na direção I, tá? Da variável φ. Bom, eu preciso tentar determinar qual é o valor desse cara. E aí vem as diferenças de abordagem, onde, na primeira abordagem baseada na viscosidade turbulenta, a ideia é que eu tenho um coeficiente de difusão turbulento, né, que vai fazer com que esse termo seja proporcional ao gradiente, no caso de concentração. A gente conversou bastante sobre isso na última aula, né? Na verdade, essa aqui é a famosa analogia de Boussinesq. Já no outro modelo, na outra abordagem, eu tento fazer o seguinte, eu tenho, da mesma forma, o problema de conhecer quanto vale essas variáveis, né? Eu não conheço, a princípio, qual o valor dos meus fluxos turbulentos. Mas nessa segunda abordagem, de fato, eu faço o seguinte, eu não vou tentar representá-lo usando uma analogia como essa. Na verdade, eu vou tentar criar equações matemáticas para resolver esses caras aqui.
tá? Então, são abordagens muito diferentes. Enquanto, nesse cara aqui, eu vou usar a ideia da analogia de Boussinesq, que é a analogia entre difusão laminar, ou difusão molecular e difusão turbulenta, e aí todo o meu problema vai se resumir em determinar quanto vale o coeficiente de difusão turbulenta. Nesse outro caso aqui, tá? Eu vou adotar uma abordagem mais complexa. Eu vou tentar efetivamente escrever equações de conservação para cada um desses fluxos turbulentos. Eu vou tentar descrever as equações diferenciais para cada um deles. Então, nesse caso, na segunda abordagem, eu vou ter 6 equações diferenciais adicionais. Opa, peraí, que eu acessei em português aqui. Pronto. Diferenciais adicionais. Ou seja, eu vou escrever 6 novas equações. Isso é um problema, porque eu passo a ter agora, se eu já tinha que resolver antes, para resolver um problema qualquer de mecânica dos fluidos, as equações U, V, W e conservação de massa, que eram 4 equações, agora eu vou ter mais 6 equações diferenciais adicionais para resolver. Então, eu passo a ter 10 equações diferenciais para resolver. Então, esse método aqui, o método das tensões de Reynolds, ele tem um esforço computacional necessário muito maior do que o método baseado na analogia de Boussinesq. Então, já dá para entender por que o mais utilizado efetivamente são os modelos baseados em viscosidade turbulenta, porque o esforço computacional é muito menor. Mas vocês também vão observar que os métodos baseados nas tensões de Reynolds, eles são muito mais refinados e também conseguem um resultado melhor. Mas acaba sendo o quê? Um trade-off, né? Uma relação de compromisso entre maior precisão e maior esforço computacional. Na verdade, isso lembra aquela discussão que a gente teve lá atrás, quando a gente falou de vamos usar RANS ou vamos usar DNS? Né? Então, na verdade, quando a gente pensa em modelos de turbulência, a gente está sempre discutindo isso. Né? Tem modelos mais precisos? Sim, tem modelos mais precisos. O ponto todo é que modelos mais precisos normalmente estão associados a esforço computacional mais elevado. E aí você precisa se responder aquela pergunta: o que eu preciso? Qual é o esforço computacional que eu posso usar? Qual é a minha necessidade de previsão? E aí, hoje em dia, o que a gente observa claramente é que esses caras aqui, né, eles têm se mostrado, né, muito mais utilizados em aplicações práticas do que os modelos baseados nas tensões de Reynolds, efetivamente. Tá? Mas, continuando aqui a nossa ideia. Você nota que a abordagem, ela não é uma abordagem, essa abordagem de tentar fazer uma analogia entre escoamento turbulento e escoamento laminar, e aí falar de difusão, ela não é uma ideia tão recente assim, né? Se você olhar aqui, 1877, Boussinesq já introduzia esse conceito, né? O conceito de você tentar simular ou utilizar uma viscosidade turbulenta. A ideia básica vem do contexto, né? Vamos imaginar aqui, se a gente... cadê aqui? Deixa eu pegar aqui um desenhozinho aqui. Se imagina que se eu tiver aqui uma placa plana, tá? Um escoamento sobre uma placa plana, eu tiver aqui uma velocidade aqui em cima, tá? Vou desenhar aqui uma velocidade U, tá? E aí eu vou ter aqui o escoamento fluindo daqui para lá, eu vou ter um gradiente de velocidade que acontece aqui, né? A tensão de cisalhamento que vai acontecer aqui nessa plaquinha, ela vai ser o quê? A tensão de cisalhamento, no caso laminar, né? Vou desenhar o nosso eixozinho de coordenadas, né? Aqui, né? Então, a minha tensão de cisalhamento aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser proporcional à minha velocidade, na verdade, ela é proporcional ao quê? Ao gradiente de velocidade na direção y vezes a viscosidade. Isso daqui é o quê? É como eu estou escrevendo a minha tensão, né, de cisalhamento
na placa, na superfície ali da placa, e ela é proporcional à velocidade. Isso aqui é verdade, caro, para fluidos newtonianos, né? A ideia da analogia de Boussinesq é que eu posso tentar escrever da mesma forma que eu escrevi a minha tensão, né, que ocorre aqui devido ao escoamento laminar, eu posso tentar escrever a minha tensão turbulenta. E agora eu escreveria como sendo uma viscosidade turbulenta du dy do mesmo jeito. A grande diferença aqui é que eu preciso determinar esse cara. Quanto vale esse cara? Né? E eu posso fazer a mesma coisa, a mesma ideia, né, de analogia entre difusão ou viscosidade laminar ou molecular e viscosidade ou difusividade, no caso faz mais sentido difusividade, né, quando a gente está falando de temperatura, de uma massa de espécie química, né, quando a gente está falando de quantidade de movimento, que a gente fala mais da viscosidade. Mas a ideia básica aqui é ter fenômenos análogos. Então, se eu estivesse lidando da mesma forma, né, eu tenho um fluido aqui, né, se eu dividir, pegar o fluido aqui, né, esse está uma temperatura de, por exemplo, 10 graus Celsius, esse daqui está uma temperatura de 100 graus Celsius. Eu vou ter um fluxo difusivo que vai andar daqui para lá. A ideia aqui é a lei de Fick. Então, meu fluxo de calor por difusão, ele seria K dt dy. É a mesma coisa que a tensão turbulenta, não é isso? Bom, a ideia aqui desse K dt dy é o quê? Eu estou me referindo ao meu coeficiente de fusão, meu coeficiente de fusão molecular. Por que ele acontece? A gente também já discutiu isso, né? Eu tenho as minhas moléculas dentro do fluido, ou mesmo do objeto sólido, que estão se agitando, né? No caso do fluido, elas são mais livres para movimentação. No caso do objeto sólido, aquela agitação ela vai agitar os coleguinhas, né, as moléculazinhas que estão do lado, e assim eu vou aquecendo todo o meu corpo sólido. No caso do fluido, as moléculas elas são livres para se deslocar dentro do meu fluido. Então, a temperatura, a ideia de temperatura funciona do mesmo jeito. Eu vou ter moléculas mais agitadas que vão agitar os seus coleguinhas, os seus vizinhos, né? E aí eu vou ter esse transporte de energia. Mas eu poderia também escrever isso se eu tivesse, por exemplo, né? Eu poderia escrever um fluxo de difusão para uma espécie química A, ela seria o quê? Seria igual a menos o coeficiente de difusão de A, o gradiente de concentração de A na direção Y. Como se, em vez de ser temperatura, se eu tivesse aqui agora uma concentração de 0,2 quilogramas por metro cúbico da espécie química A, nesse ponto, e aqui, vamos imaginar que eu tinha uma concentração de A igual a 0,1 quilogramas por metro cúbico. Da mesma forma que eu teria o meu fluxo de energia por difusão, eu vou ter aqui o meu fluxo de concentração também. Então, todos esses processos, né, tanto no caso a tensão de cisalhamento, o fluxo difusivo de energia, que é o fluxo de calor, ou o fluxo difusivo de concentração, todos eles são baseados na ideia de difusividade, né, molecular. A ideia básica aqui, então, eu vou definir um análogo a meu fluxo difusivo como sendo o meu fluxo turbulento. E o meu fluxo turbulento vai ser mi K, agora eu coloco um Tzinho aqui em cima, dt dy. E esse meu fluxo turbulento, não posso esquecer que ele vai ser o quê? Ele vai ser esse carinha aqui. Da mesma forma, eu poderia escrever para ele para concentração, onde um fluxo turbulento de concentração, fluxo turbulento. Bom, aqui eu vou escrever fluxo de ar, tá bom? Igual a menos d difusividade de ar, eu boto sempre, denoto com um Tzinho em cima para dizer que ele é turbulento, gradiente dCA dy. Tá? A ideia, então, a analogia, né, é a mesma. Eu vou tentar representar o meu fluxo difusivo
o meu fluxo turbulento como se fosse um fluxo difusivo. E toda a ideia do modelo de turbulência vai se resumir a qual é o valor desse coeficiente de difusão. Na verdade, esse coeficiente de difusão, que no caso laminar, ou no caso, né, de difusão molecular, ele normalmente está relacionado ao quê? Ele está relacionado à densidade, ao tipo de molécula, à temperatura. A temperatura é extremamente importante nesse caso, por quê? Porque a temperatura, ela é quem manda efetivamente no que? Na agitação das moléculas. Então, quanto maior a temperatura, o coeficiente de difusão é maior, certo? Então, e essas características são características típicas do quê? Dos processos de difusão molecular. Nos processos turbulentos, os meus coeficientes de difusão, eles vão estar mais relacionados a características do escoamento e não características do fluido, tá? Por quê? Porque, na verdade, o processo de difusão turbulenta, ele vai ser muitas e muitas ordens de grandeza superior aos processos de difusão molecular ou difusão laminar, tá? Então, por exemplo, se lá no processo de difusão molecular, tá, eu tinha uma dependência da temperatura, que é a velocidade que as moléculas, né, que mandaria nas velocidades que as moléculas estariam se movimentando, ou até da densidade, ou a distância entre as moléculas, quanto mais próximas elas estão, ou estão mais afastadas. Qual seria esse pulo que a molécula vai andar, né, quando ela está se agitando no meio? Bom, no processo turbulento já começa a mudar, porque agora eu já começo a me preocupar, em vez de me preocupar com a moléculazinha, eu vou me preocupar com parcelas de fluido. E aí lembra sempre daquele exemplo que eu dei no passado, né? Se eu pingar uma gotinha de água dentro de uma bacia totalmente imóvel, no caso molecular simplesmente, gradualmente, se eu pingar uma gotinha de tinta, essa gotinha de tinta ela vai se espalhando por toda a bacia. Por quê? Porque as moléculas estão se agitando, tá? Agora, no caso turbulento, a analogia seria igual, só que imagina, eu pingo a gotinha e enfio a mão dentro da bacia e chacoalho com a mão. Aí a ideia aqui passa a ser o seguinte, em vez de estar molécula por molécula, eu peguei a mão e movi uma quantidade de fluido para lá, uma quantidade de fluido para cá. Então passa a ser um pacote de fluido que se movimenta para um lado e para o outro. E aí, as minhas variáveis que começam a ser interessantes nesse processo vão ser o quê? Elas vão ser provavelmente o quê? Qual é o tamanho médio desse pulo que eu vou dar? Né? Qual é a velocidade desse chacoalhamento aqui? Ou seja, qual é a intensidade das flutuações? Qual é a amplitude das flutuações? Tá? Então, a gente normalmente vai caminhar para alguma coisa tipo, qual é a intensidade das flutuações? Ou qual é a velocidade das flutuações? Quanto vale aquele meu U' ao quadrado? Né? E a amplitude? Esse transporte aqui, né? Qual é o tamanho do salto que eu estou fazendo, levando essa quantidade de massa daqui para lá, né? Então, essas ideias foram as ideias que foram originalmente utilizadas por Boussinesq. Então, eu tento, de fato, fazer o quê? Eu tento agora escrever os meus termos de tensão. Se vocês olharem para a equação de Navier-Stokes, eu tenho lá o meu tensor viscoso, meu tensor das tensões, escrito exatamente assim. Só que agora, quando eu tenho o caso turbulento, vocês vão notar que vai aparecer aqui, ó, a viscosidade turbulenta, tá? E, nesse caso, toda a ideia, tá? Ela vai se basear em como é que eu determino esse carinha aqui. Esse carinha aqui vai vir da onde? É a mesma questão que eu tinha quando a gente estava falando aqui desses sujeitinhos. Como é que eu vou saber quanto é que vale esse carinha aqui ou esse carinha aqui? Né? Eu preciso ter alguma expressão para dizer qual é o valor efetivo da viscosidade ou da difusividade turbulenta. Tá? Bom, os três modelos que são modelos mais comumente encontrados na literatura, as três formas, as três abordagens, né, elas se baseiam nesses três processos aqui. São modelos algébricos,
que são os modelos mais simples. Bom, quando o modelo foi originalmente proposto, não tinha poder de processamento suficiente para alguma coisa muito complicada. Aí, eu utilizava modelos algébricos. O que é um modelo algébrico? No modelo algébrico, eu tenho, por exemplo, a minha equação, né? Olha, eu preciso determinar quanto vale μt. μt, ele é função simplesmente de uma equação algébrica, não é uma equação diferencial, tá? Eu vou fazer uma conta. 3 vezes o tamanho o diâmetro do tubo vezes a velocidade ao quadrado, por exemplo. Isso é um modelo algébrico, tá? Inventei um modelo aqui. Já um modelo baseado com uma equação diferencial, eu vou, de alguma forma, calcular μt, mas eu vou basear o cálculo do μt numa equação de conservação. Então, eu vou resolver uma equação daquela diferencial de conservação. Igual eu resolvi os 3 componentes da equação de Navier-Stokes, tá? U, V e W. Eu vou resolver uma equação diferencial a mais. E eu posso também usar modelos de 2 equações, que hoje em dia são os modelos mais utilizados, né? Nota, de novo, a gente veio para a mesma discussão de sempre, tá? Em abordagem de turbulência, eu vou ter o quê? Modelos mais simples, onde eu tenho um esforço computacional muito menor, ou modelos mais complicados. Então, eu tinha lá numa ponta, eu tinha um modelo de DNS que era muito complicado, não. Ele não é complicado, mas ele tinha um esforço computacional extremamente elevado. Mas ele também era muito mais preciso. Eu também tinha aquela outra discussão. Vou usar modelos baseados em viscosidade turbulenta ou vou usar modelos baseados em tensor de Reynolds, onde eu vou resolver os tensores? Vou usar viscosidade turbulenta. É um pouco pior, mas o esforço computacional é mais gerenciável. Bom, aqui vem a mesma coisa. Eu posso usar modelos algébricos, onde o esforço computacional, claro, né? Para cá, eu vou ter o quê? Um esforço computacional vai ser o quê? Bem menor. E para cá, eu vou ter o quê? A precisão muito maior. Mas qual é o meu grande problema do lado de cá? Do lado de cá, o que vai acontecer? Se eu vou resolver 2 equações diferenciais a mais, lembra, para resolver qualquer problema de mecânica dos fluidos, que eu tenho que resolver as equações de Navier-Stokes, eu vou ter que resolver 3 equações de conservação de quantidade de movimento, mais uma equação de conservação de quantidade de massa. Então, eu resolvo 4 equações diferenciais. Se eu tenho 2 equações de turbulência, então eu vou ter agora mais 2 equações diferenciais. Então, agora, eu já tenho 6 equações para resolver. Então, o esforço computacional começa a aumentar. Então, quando eu vou resolver problemas turbulentos, normalmente o esforço computacional ele é muito maior do que problemas laminares. Por quê? Um problema laminar eu vou resolver apenas 4 equações. Mas vamos falar sobre cada um desses modelos, cada uma dessas abordagens, para vocês entenderem a diferença, porque enquanto eu falo assim, fica muito abstrato. Antes de falar sobre cada uma delas, alguém tem alguma pergunta até esse ponto? Ou não? Tá tudo bem? Sim ou não? Eu não tenho, não. Beleza. Tá, então vamos continuar. Vamos falar primeiro do mais simples de todos, tá? Então, a ideia básica de todo o procedimento, né, é não alterar as equações lá de Navier-Stokes. Então, o que vai acontecer simplesmente é que eu vou tentar, né, de alguma forma agora, aparecer com uma ideia para viscosidade turbulenta. Uma das primeiras abordagens, na verdade, a abordagem mais simples é o quê? Uma abordagem que eu vou chamar, que na verdade a gente chama ela, né, de viscosidade, a teoria da viscosidade turbulenta constante. Por quê? Qual é a ideia? Ela é efetivamente constante. Porque qual é a ideia aqui? A ideia é mais ou menos o seguinte. Lembra que eu falei, viscosidade turbulenta, a viscosidade molecular, ela vai estar relacionada ao quê? Ela vai estar relacionada à velocidade das moléculas, o tamanho do comprimento, do pulo, né, vamos dizer assim, do comprimento livre entre as moléculas, né? Então, ela vai estar relacionada mais a essas características de transporte a nível molecular. No caso do nosso fluido, eu vou ter 2 características importantes aqui, trabalhando. Uma das características vai ser qual é a intensidade desse movimento turbulento, né? E qual é o tamanho desse movimento, né? Aquela ideia da minha mão lá dentro da vasilha, dentro da bacia, chacoalhando, né? Eu vou levar fluido para lá, vou levar para cá.
eu vou fazer isso o quê? Lentamente, mas movimentos longos, ou eu vou fazer rapidamente movimentos curtos? Ou eu vou fazer movimentos longos, porém rápidos? Então, tem a ver com a intensidade da turbulência, também tem a ver com o tamanho, as escalas, né, as grandes escalas desses movimentos turbulentos envolvidos. E aí a ideia aqui é mais ou menos o seguinte, ó. Tá vendo como isso aqui tem uma cara danada de número de Reynolds? Né? Bom, é só a gente pegar aqui, né, e mudar um pouquinho, né? Rho U L dividido por mi é igual a RE, né? Então, a ideia aqui, mais ou menos, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo quase que uma proporcionalidade da viscosidade com o meu número de Reynolds. É claro que aparece um númerozinho novo aqui, né? Que é o quê? Que é justamente esse cara aqui, que é uma constante empírica. Esse modelo é o mais simples de todos, né? A ideia aqui é que, olha, a minha viscosidade turbulenta vai ser proporcional ao número de Reynolds. Quanto maior o número de Reynolds, maior vai ser a minha viscosidade. Observa-se nesse caso que eu não tenho o quê? Muito clara a minha dependência aqui de quem? A minha dependência da viscosidade molecular. Ela não aparece aqui, né? Tá vendo que ela não aparece? Né? Eu vou estar considerando aqui baseado num RT, que é uma constante empírica, simplesmente. Esse daqui é o modelo mais simples de todos, tá? Ele não é realmente lá muito utilizado, né? Ele é muito simples, mas o modelo que se popularizou e se tornou bastante utilizado já foi o modelo de Prandtl lá em 1925, porque você há de convir que, mesmo não havendo computadores modernos lá nessa época, eu já começava a precisar de resolver problemas relacionados à aerodinâmica. Eu já estou começando a falar aqui, lembra de aviões, né? O avanço tecnológico começa a ser bastante importante, né? O projeto de armas, então, faz um avanço enorme na indústria aeronáutica, e aí os precursores muito dessas contas e com modelos turbulentos, por causa do número de Reynolds, esse avanço começa a ser muito, vamos dizer assim, motivado até por um pouco dessa corrida armamentista naquela época. Né? É interessante, não sei se vocês já ouviram falar naquelas bombas voadoras, a V2, que foram os primeiros foguetes, né? Que os caras conseguiam lançar um foguete lá da Alemanha, que caía lá em Londres, né? Bom, a precisão era horrível, mas de fato os caras conseguiram projetar um foguete que conseguia ser guiado para chegar até lá. Isso naquela época foi uma grande feito da engenharia alemã na época. Mas é bastante interessante que todas as contas, todos os cálculos já faziam extenso uso das equações diferenciais e dos métodos numéricos, mecânica dos fluidos computacional, e a coisa começa a evoluir bastante já desde aquela época. Mas eu não tinha esse poder de processamento, claro que eu tenho hoje, né? E aí o modelo de Prandtl, ele funciona muito bem, ele vem no sentido de tentar refinar, vamos dizer assim, o cálculo da viscosidade turbulenta. E aí eu tento escrever a minha viscosidade turbulenta como sendo, olha só, uma constante e uma V, esse V diferente é uma velocidade característica e L é um comprimento característico, tá? A gente chama esse comprimento característico de comprimento de mistura. Ou seja, se a gente pensar naquela analogia que eu falei lá da mão dentro da bacia mexendo para lá e para cá, então eu estou olhando aqui para a minha velocidade característica, né? E para o meu comprimento dessa agitação ou comprimento dessas grandes escalas, né? Bom, isso aqui é para velocidade dinâmica. Eu trocar entre velocidade dinâmica e cinemática é só colocar o ρ aí na história, né? Dividido do outro lado ou multiplicando, se for o caso. Né? Mas a ideia básica, então, era, com a ideia desse modelo, eu tento fazer um refinamento um pouco maior dos nossos da nossa viscosidade. E aí eu tento fazer, então, tento descrever o meu equacionamento com base efetivamente nesse comprimento de mistura. E o comprimento de mistura, ele passa a ser uma função, né, que era dependente para cada tipo de escoamento.
A ideia básica aqui, tá, eu vou tentar representar a escala de velocidade, né, como sendo proporcional ao gradiente de velocidade, a escala de velocidade turbulenta, na verdade, entendendo que se eu tenho gradientes de velocidade, eu vou gerar mais turbulência, tá? Então, eu teria essa escala de velocidade como sendo proporcional ao gradiente de velocidade, né? E aí eu vou desenhar uma equação para a minha viscosidade turbulenta nessa forma. A minha viscosidade turbulenta como sendo proporcional ao módulo do gradiente de velocidade. O que quer dizer isso? Quer dizer, vamos imaginar se eu pegar um escoamento qualquer aqui, vamos pensar esse exemplo que eu sempre dou para vocês, exemplo do prédiozinho, tá? Aqui eu tenho um escoamento que vai estar fazendo uma série de mudanças de direção aqui, tá? Então eu vou ter regiões aqui de grandes gradientes. Aqui em cima eu vou ter regiões de menores gradientes. A ideia é que nas regiões onde eu experimento maiores gradientes de velocidade, eu tendo a apresentar maior turbulência, mais intensidade de flutuação turbulenta. E aí, aquela escalinha de velocidade lá, né, que é proporcional ao meu gradiente de velocidade, não é isso? Ela vai ser um pouco maior nessas regiões. Então, eu já tento começar agora a ter um valor de MT que ele é diferente em vários pontos do escoamento. Nos pontos de maior, lembra do escoamento sobre placa plana, né? Lembra daqueles videozinhos que a gente viu, né? Do crescimento da camada limite turbulenta, onde a gente tinha aquela velocidade crescendo com a altura e depois uma velocidade constante. Então, eu tinha aqui a turbulência sendo gerada pelos meus vórtices turbulentos aqui próximo da placa. Nesse caso, justamente onde eu tenho os maiores gradientes de velocidade, eu vou ter mais turbulência. Se eu tenho mais turbulência, ou seja, eu vou ter o quê? Eu vou ter maior viscosidade turbulenta. Aqui em cima, onde eu tenho, né, um escoamento mais livre, menos afetado pela minha superfície sólida, o que vai acontecer? Eu tenho também menores gradientes de velocidade. A uma determinada altura eu não tenho gradiente de velocidade nenhum, né? Porque é a teoria de camada limite, né? A grandes alturas, né? A minha placa aqui embaixo não vai influenciar em nada o que está acontecendo lá em cima. Então, meus gradientes de velocidade tendem a zero. O que aconteceria, então, aqui nesse caso é que eu teria aqui embaixo valores de MT maiores e aqui embaixo eu teria valores de MT tendendo a zero. A mesma coisa vai acontecer nesse tipo de escoamento aqui do lado de cá. Aonde o escoamento é não perturbado e eu não tenho grandes gradientes de velocidade, o meu MT vai tender a zero. Ao passo que nas regiões mais afetadas pelas tensões de cisalhamento, eu vou ter o meu du, dy diferente de zero, e aí eu vou ter um valor de viscosidade turbulenta. Entenderam a ideia? Ela não é uma ideia muito refinada, mas nota que para quem não tinha nenhum tratamento de turbulência, depois começa a usar uma viscosidade turbulenta constante, agora eu já começo a refinar um pouco mais. E aí eu vou empiricamente desenvolvo várias equações para diversos tipos de escoamento, né? Então, por exemplo, se vocês observarem aqui, eu vou ter para cada tipo de específico de escoamento, né? Por exemplo, aqui uma camada limite aqui, ó, tá vendo? Aí dentro da camada limite, olha que interessante. Para a região mais próxima da superfície, eu vou ter um valor de comprimento de mistura, para a região mais afastada, eu vou ter outro comprimento de mistura. Olha aqui, o valor de L para dutos, tá? Para jatos, por exemplo, para regiões de esteira, onde, lembra do predinho que eu fiz aqui, ó, com o escoamento aqui, aí ele vai gerar o quê? Uma esteira turbulenta aqui atrás dele, tá? Aqui de turbulência. Eu tenho um valor aqui, ó, de, que é o wake, né, que é a região turbulenta, esteira, né, de 0,16 L, onde L é o comprimento característico, que no nosso caso o comprimento característico está aqui, ó, tá? A altura do prédio. Ou eu posso ter o meu comprimento característico, pode ser o diâmetro, ou, na verdade, eu vou fazer o quê? A ideia aqui eu já começo a universalizar de maneira bastante significativa o tratamento da turbulência.
Ah, professor, pô, mas isso aí ainda é complicado, né? Porque para cada escoamento desse, eu vou ter que ter uma expressão dessa para correlacionar o meu L, né, com o meu comprimento de mistura. É, mais ou menos isso mesmo. Você vai precisar de experimentos, né, experimentos de túnel de vento e experimentos de túnel de água, que, na verdade, vão ser usados para desenvolver esse valor do comprimento de mistura, expressões para esse comprimento de mistura. E isso realmente foi feito. Durante décadas, essa foi a abordagem mais utilizada. De fato, funciona, tá? Para vários escoamentos, né? Esses daqui são 2 exemplos, né? Usando o comprimento de mistura, né? Lá da teoria, lá atrás, lá antigo do Schlichting, eu tirei esses resultados, estão lá no livro do Versteegman, lá na Sequeira. Então, funciona. Mas qual é o problema? O problema principal é o seguinte: eu fico, de maneira geral, preso aos tipos de escoamento que eu tenho dados experimentais para comprovar, certo? Segundo, pode notar que são escoamentos razoavelmente simples, né? Afinal de contas, eu não consigo ter escoamentos, um valor de L que vá representar qualquer tipo de escoamento. Mais do que isso, né? Já imaginou escoamentos bem complexos e eu conseguir calcular o valor de μt precisamente com uma simples expressão algébrica como para L, né? Então, essa abordagem, ela funcionou muito bem para escoamentos simples, escoamentos bidimensionais. Mas ela não tem uma generalidade suficientemente boa para a gente lidar com a grande parte dos problemas que existem por aí. Então, começam tratamentos, vamos dizer assim, mais avançados.